Então vamos lá, esse assunto é muito gostoso, né? Muito legal de falar disso. Mas, como sempre, meus conteúdos aqui não é diquinha gostosinha, não. A gente sempre vai trazer para a prática, para o que vocês têm que fazer para ter um estoque correto que vende com lucro para vocês. Então, vamos lá. Então, vamos pensar aqui de onde que vem as tendências, né? O que a gente faz com elas. Agora vem aonde vocês estão. Então, com toda essa informação, como que vocês vão fazer essa curadoria, né? E, lógico, eu até pensei em citar fontes que eu gosto, etc. Mas não sei se vem muito ao caso, né? Só contextualizar um pouco. Eu falei que eu sou, né, sempre fui apaixonada pelo estilo britânico e fui estudar em Londres muito jovem aí. E minha formação é toda lá, fiz minha faculdade, morei mais de 10 anos lá. Lá em Londres, lógico, é um grande centro, né, de pesquisa de tendências, principalmente um que até hoje eu sigo. Então, até hoje, quando eu tenho que me atualizar aqui das tendências, aonde eu olho é o WGSN. Então, quem já trabalha em alguma marca, principalmente em magazines aqui no Brasil, as grandes empresas tendem a assinar o WGSN, né, online, né, hoje pela internet. Antes tinham os livros. E o WGSN é um burô que nasceu em Londres. E eu fiz o meu TCC com eles, que foi uma grande honra. Eu conheci os editores, eu ia lá no escritório deles, e o meu TCC era justamente porque na época eu já tinha trabalhado na C&A na Europa. E na C&A na Europa, eu trabalhava na equipe de estilo, desenvolvimento de produto, a gente desenvolvia produtos para toda a Europa, né? E era muito diferente o que a gente fazia para a Alemanha, era muito diferente do que a gente fazia para a Espanha, o que a gente fazia para a Suécia, por exemplo. E a gente ficava, e o nosso escritório era na Bélgica. Então a gente fazia várias viagens de pesquisa nossas próprias para a gente entender o que os nossos concorrentes estavam comprando e vendendo, né, nesses países. E a gente criava, inclusive, já vou começar a entrar aqui em como que vocês vão fazer essa curadoria. Então, eu acho que essa é uma prática que a gente ainda tem que fazer. Eu recomendo sempre para os meus alunos fazerem isso, benchmark de concorrência, de quem o seu cliente está comprando também. O seu cliente não necessariamente está comprando só de você. É muito bom quando ele está, né? Isso acontece com os alunos do Mora de Sucesso Pro, que vão reportando aqui, né? Que daí o cliente começa a vir e comprar muitas peças para atendimento e fica muito fidelizado, porque daí você tem o estoque para vender para ele, estoque correto, né? Mas o que eu recomendo sempre, mesmo assim, aonde mais que ele compra ou compraria, e você conhecer intimamente essas empresas e comprar esses produtos e manter um acervo. Então a gente tinha acervo da Espanha, infantil menina, infantil menino, adolescente, adulto, e etc. E a gente ia vendo lá a Alemanha, daí a Espanha, daí a Holanda, e etc. E a gente via que tinha alguns produtos que eram unânimes, que então a gente podia desenvolver para todo mundo. E esse é o caso da Zara, que é uma empresa internacional que vende aqui no Brasil, tem um mercado muito grande aqui no Brasil, que sim, se você for numa loja no Iguatemi, da Zara, no Iguatemi tem, no JK, da Zara, você vai ver um sortimento de produtos diferente de algum outro shopping, por exemplo, né? Na mesma cidade, mesmo em São Paulo, aqui em Curitiba a gente tem muita diferença, até da Riachuelo já está adaptada a isso, os magazines têm isso muito claro. Assim como você vai ter produtos bem diferentes na Zara se você for na Europa. Alguns são unânimes, alguns são similares, até porque todo o desenvolvimento é feito lá na Espanha. Inclusive tem uma playlist no meu canal do YouTube, acho que essa playlist não está pública, mas se você procurar Andressa Rando Favorito Zara, vai entrar todos esses vídeos que eu fiz da minha viagem de imersão, que eu fiz um estudo de campo em 2019, visitei a Espanha, Portugal, os fornecedores da Zara e tal, o grupo Inditex, e pude trazer como é que está isso hoje, né, tendo em vista que eu voltei da Europa no final de 2012, quando eu ainda participava muito ali daquele processo, inclusive era concorrente da própria Zara. Então, quando a gente vê isso, o que a Zara está fazendo? Está desenvolvendo o produto ali centralizado e está distribuindo para vários países e também entendendo quais produtos vão para cada país com base nisso. E alguns produtos são desenvolvidos exclusivo para cada país. Isso acontecia na C&A, isso acontece inclusive em grandes magazines brasileiros, quando a gente pensa em regiões do Brasil, né? E várias marcas vão trabalhar dessa forma também. Enfim, até mesmo a Lingerie, onde eu trabalhei por último aqui como empregada, digamos assim, como oficialmente lá na diretoria, a gente trabalhava com alguns pijamas, por exemplo, que eram muito quentinhos, muito de inverno, a gente mandava um sortimento maior para o sul do Brasil, sul e sudeste, e alguns pijamas mais fresquinhos, enfim, que acabavam sobrando,
que no inverno a gente não podia mandar necessariamente em peso lá para o sul, para o sudeste, a gente já distribuía para o norte, para o nordeste e assim ia, tá? Então isso vai acontecer com os magazines também, tá? Sortimento mais temporal, né? Então, com isso, falei então do WGSN, né, voltando lá no WGSN, então Burros que eu indico. O WGSN é em inglês, mas eles têm produtos em português, com uma assinatura, não é barato, segue não sendo barato, mas é muito valioso. E o meu TCC que eu fiz com eles, eu fiz toda essa pesquisa lá com eles, eu desenvolvi, na verdade, uma frente de produto deles, que hoje existe, de verdade, que eram pesquisas locais, né? Então, justamente para quem vendia para o mundo todo, em vez da gente ter que ficar indo para a Espanha para ver o que estava acontecendo na Espanha, eu podia assinar só a pesquisa do Cool Hunting da Espanha. Hoje isso é comum ali no WGSN, mas foi um trabalho que eu desenvolvi lá em 2006, lá em Londres, inclusive. Então o WGSN segue sendo um dos burros mais respeitados. Você entra em wgsn.com, aí você pode escolher Brasil ou .com.br, acho que ele já vem em português, e tem uma série de relatórios em português, já voltados para o mercado brasileiro lá também hoje, né? Antes era muito centralizado lá, agora você vai ter na maior parte dos países, e daí você pode pagar, ele não é muito barato, tá? Mas o WGSN continua sendo uma fonte muito boa, e ele tem Instagram também, enfim, então mesmo que você não assine, enfim, tem uma série de fontes aí muito boas para você entender o que está acontecendo aí no cenário mais macro, né? Numa empresa extremamente respeitada no assunto. E aqui no Brasil, quando eu falei para vocês dos burros, quando eles nasceram, né? Um dos primeiros e mais importantes e relevantes burros aqui do Brasil é o do Criável, né? Hoje é o Criável, que é da Renata Branches, parceira do Moda de Sucesso Pro, também tem uma masterclass dela aí sobre branding, essência de marca e tendências no Moda de Sucesso Pro, que é o meu curso, eu também sou parceira dela, também dou aulas lá no próprio Criável, e ela começou já esse burro lá nos anos 90, ali no Rio de Janeiro, né, um grande centro de cool hunting também, e um trabalho muito sério também de tendências de mercado, e de busca também da essência das marcas, tendo em vista a essência das pessoas, o que elas estão buscando, né, não só os looks em si, né. Então ela tá muito ativa na internet aí, muito bom, né, graças a Deus. Também tem aí os conteúdos dela, tem lives semanais, então vocês podem seguir o Criável no Instagram, recomendo. Podem dizer aí que vieram indicados aqui de mim, que eu tenho vários de vocês que vêm indicado dela aqui para mim também, uma parceria muito boa. E a Renata Abranches, né, que é a criadora mesmo, né, do Criável, é a Abranches sem E no final. Então são aí hoje os dois principais que eu sigo, tá, para ver essas tendências mais macro, e a Renata aqui com o Criável, principalmente olhando para o Brasil, né, e como que a gente está adaptando o que está lá fora para o Brasil, tá? Mas lógico que existem uma infinidade de blogs e sites e influenciadoras, e assim, que assim, são realmente centenas de milhares, tá? E a gente vai pensar, como que você vai fazer a curadoria da onde que você vai ver? O que eu recomendo? Eu recomendo, ou já falei, o WGSN, alguma coisa bem respeitada no macro, para você entender o que está acontecendo lá fora, tá? Dessa minha jornada aqui, eu percebo que aqui no Brasil as coisas chegam em torno de 5 anos depois do que está acontecendo na Europa, então os temas de sustentabilidade, de materiais orgânicos, etc., ele está totalmente integrado já na Europa, em todos os tipos de marcas, e aqui a gente ainda está engatinhando com isso, mas já está começando. Então, se você acha que não vai acontecer, vai, porque está acontecendo lá, vai vir para cá. Mas geralmente em torno de 5 anos, o que está acontecendo lá fora vem para cá. Desde estilos até tendências de comportamento de consumo também. Então, acho que ver alguma coisa macro é importante para você já estar ligado lá na frente o que vai acontecer. Então, quem não estava ligado no Omnichannel, no vender pelo WhatsApp, pelo Instagram e na loja física, nas pop-up stores, e que você não precisa necessariamente só ter um site, você pode ter uma loja, ter uma frente online de vender também. Isso tudo já estava sendo falado já há muito tempo, já acontecia há vários anos. Então, para você ficar antenado no que está acontecendo no mercado, o ideal ainda é olhar, né, lá fora. Eu tenho uma preferência pelo mercado europeu, porque a gente tem ali um caldeirão de culturas, né, num espaço pequeno. Os Estados Unidos são excelentes e precursores no varejo, né, de moda, então eles trouxeram os princípios de varejo para o mercado da moda, e isso a gente tem muito, né, a dever aí para eles, mas em questão de cultura, tendências de consumo e tal, a Europa também tem mais afinidade com o estilo, com o Brasil.
do que os Estados Unidos, né, questão de tamanho, de cultura, né, as culturas latinas que estão lá, etc. A gente tem mais afinidade cultural, muitas vezes. E então acho que é importante para você ter essa noção global. Só que aí você vai ter que vir para a terra, né? Aqui para a sua cidade, quantos de vocês que estão em cidade do interior e tal, muitas pessoas, inclusive, não têm, né, nem acesso a coisas em outras línguas e muito mais, talvez até vocês mesmos. É por isso que tem essas influenciadoras, as blogueiras e tudo mais, que vão muitas vezes decodificar o que está acontecendo lá fora e trazer para um dia a dia brasileiro. Se você está aqui no Brasil ou se você estiver em outros países, mesmo na Austrália e tal. Quando eu morei na Austrália, morei na Nova Zelândia e tal, a gente fazia exatamente a mesma coisa. Tinha o que tinha lá na Europa, trazia para cá, peraí, então agora vamos entender como que isso aqui rola aqui, que é diferente, não é porque a cultura é parecida, é britânico e tal, que é igual, não é de forma alguma. Então você vai decodificar aquilo, né? Então o seu cliente aqui no Brasil, na cidade dela, com a cultura que ela tem, com o dia a dia que ela leva, que é diferente do que está vindo lá fora, como que ela usa essa tendência. E aí vem os influenciadores, né, os blogueiros de moda que você pode analisar. Então, o melhor lugar para você ver as tendências de moda que funcionam para você é entender o estilo de vida do seu cliente, entender quem que ela segue, tá? E você se tornar o seu próprio influenciador, mas escutar a voz de quem ela está ouvindo, tá? Então, quem são os blogueiros, etc. Isso é muito mais fácil de vocês entenderem do que imaginam, né? Hoje a gente tem enquetes no Instagram, nos stories, tem caixinha de pergunta, tem uma série de coisas que vocês podem fazer para justamente ter essa informação, né? A gente tem exercícios no Modo Acesso Pro que muitos alunos gostam de fazer usando aquele Google Formulários, por exemplo. Então, algumas perguntas, inclusive perguntando quais são os perfis que você segue. E o que a gente busca com isso é entender as preferências visuais e de tendências, enfim, que esses consumidores estão fazendo, mesmo que ele não siga ninguém de moda, tá? Se o teu consumidor seguir, sei lá, o cara que faz churrasco, vamos dizer que é moda masculina, né? O cara que faz churrasco, ele segue lá o cara que faz pão, pizza, sei lá, segue o cara do carro, ou segue músico, segue o fulano da banda, da dupla sertaneja, etc e tal. Se segue essas pessoas, né, os cantores, os artistas, etc., esses artistas, eles são influenciadores de moda também. Então, o que esses artistas vestem, né, e se eles estão indicando alguma coisa, não precisa nem indicar necessariamente, mas é um tipo de estilo que a pessoa vai ter uma tendência, né, a música, o comportamento, as séries, as novelas que ela assiste, vão ditar o que ela gostaria de participar na vida dela, né? Então, dificilmente alguém que gosta de sertanejo vai vestir uma roupa de gótico, punk rock ou de heavy metal. Não se sente integrado dentro das pessoas que estão ali, né? E o inverso também aconteceria, né? Então, vai usar lá uma bota, um chapéu, enfim, aquele estilo de roupa que, né, esse público que curte música sertaneja e tal, não seria bem integrado num ambiente, sei lá, quando as pessoas são góticas ou curtem heavy metal ou enfim, qualquer outra coisa. Então, a gente, mesmo que eles não sejam influenciadores ou sigam perfis de moda, você vai ter essa leitura e vai conseguir já entender, então, se ele gosta aqui de sertanejo, gosta de churrasco, etc, etc, eu já vou ter uma fala, vou ter um jeito de falar e os produtos aqui vão refletir estilo de vida que atenda a isso.